Passo a palavra ao Dr. Jaime Ferreira da Silva. Ok, boa tarde a todos. Já estão muito maçados ou nem por isso? Não? Razoável? Numa escala subjetiva de 0 a 10, como é que está o grau de atenção? 4? Não. Está ali uma pessoa a dizer 11. Ok. Bom, antes de mais, saúdo os meus colegas da mesa, caros colegas e caras colegas. Saúde também e agradeço à Ordem dos Psicólogos o convite que me fizeram, de poder, enfim, em cerca de um quarto de hora, poder falar um bocadinho de uma reflexão de carreira de 28 anos. Eu sou daquela geração que tem o privilégio de ter conhecido o antes da Ordem e o depois da Ordem. Portanto, um quarto de século a trabalhar sem Ordem dos Psicólogos, portanto, a solo rider, como todos nós, de uma forma ou outra, mas na parte final destes primeiros 25 anos, estive 7 anos como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação para a Ordem dos Psicólogos. Como profissional, com 52 anos, continuo a ir a castings periodicamente. Nestes 28 anos de carreira, só houve 3 anos em que eu tive um salário fixo. Um salário interessante. Foi a altura da minha vida em que ganhei mais dinheiro e, curiosamente, foi a altura da minha vida em que profissionalmente fui mais infeliz. Foram nesses 3 anos em que eu sonhava com o fim de semana, enquanto nos outros 25, normalmente o fim de semana às vezes é uma coisa que me interrompe um bocadinho o fluxo do trabalho. Portanto, sobre uma questão que de forma muitas vezes populista é dita, que é eu existo, tenho direito a um emprego, é uma questão falaciosa, porque na realidade uma das coisas que e venho aqui partilhar algumas dicas convosco, destes 28 anos de vida. Uma dos treinos que eu faço de manhã, quando faço a barba, temos que fazer a barba de manhã, não é? É perguntar para que é que eu sirvo como profissional, qual é a mais-valia que eu posso levar aos meus potenciais clientes. E essa resposta tem vindo a transformar-se ao longo destes 28 anos de carreira. Se eu vos apresentasse, imaginem que vocês têm um problema de canalizações em casa. Se eu vos apresentasse um canalizador que é ótimo a fazer diagnósticos e um canalizador que é ótimo a fazer diagnósticos e a consertar as avarias, o primeiro custa 10 euros por hora, o segundo 25 euros por hora, quem é que vocês contratariam? O segundo, certo? Portanto, é assim. Eu venho falar-vos também dos 3 tabus dos psicólogos, porque como observador da classe, ao longo destes 28 anos, descobri que os psicólogos têm 3 tabus que lhes têm encasinado muito a vida. E o meu propósito é que hoje, a saírem daqui, vocês vão um bocadinho mais libertos desses 3 tabus. Com grande satisfação minha, enquanto psicólogo, é uma profissão que me orgulho muito, e deixem-me dizer-vos que nunca me senti menorizado por ser psicólogo, mas confesso-vos também que nunca me pus a jeito nesse sentido. Ok? Para mim, um psicólogo é um trabalhador do conhecimento, na designação do Peter Drucker, e, portanto, no mínimo, ao mesmo nível de qualquer outro trabalhador do conhecimento. Agora, se enquanto psicólogos ficarmos no paradigma do primeiro canalizador, no mundo atual vamos ter a vida muito difícil. Não chega só a apoiar e dar colinho. Temos que trabalhar exatamente com uma perspectiva de engenheiro, encontrar soluções ou facilitar o insight de soluções nas nossas intervenções profissionais. Está bem? Posso-vos dizer que é perfeitamente realista e possível vivermos com um nível de conforto simpático, indo a castings regularmente e não tendo um salário fixo todos os meses. O salário fixo, uma das desvantagens que pode ter é que amolecemos. E de repente começamos, sobretudo se não estivermos satisfeitos naquilo que estamos a fazer, começamos a contar quantos dias ou quantas semanas faltam
para que volte novamente a cair a bolinha de comida na caixazinha do Skinner. É curto. Ok? Concordam comigo? Sim? So far so good? Uma das coisas que eu comecei a trabalhar como psicólogo na área das organizações. Fiz uma pós-graduação em gestão, interessei muito pela área das organizações e percebi o seguinte: se querem uma explicação, uma definição do que é ser psicólogo ou psicóloga, eu, na minha reflexão ao longo destes anos, vejo-nos como engenheiros e engenheiras de pontos relacionais. Portanto, a nossa intervenção visa ajudar os indivíduos a estabelecerem pontos relacionais com eles próprios, integrando e aceitando dimensões do seu self que repelem, que rejeitam, e também ajudando indivíduos a estabelecerem pontos com outros indivíduos. Um dos erros frequentes que eu tenho visto na nossa classe é muitas vezes uma autoclosura no nosso corpus de conhecimento. E, portanto, eu sou formador da Ordem também, é uma das coisas que gosto muito de fazer, que é sentir um bocadinho o pulsar da profissão pelos new kids on the block, que vão chegando à profissão. E uma das coisas que eu aconselho vivamente é que não fiquemos enclausurados no nosso corpus de conhecimento e procuramos ser, na expressão do Eduardo Prado Coelho, omnívoros intelectuais. Nós não conseguiremos estabelecer pontos relacionais com outros grupos profissionais se não tivermos esta postura. O primeiro trabalho de seleção que eu fiz, tenho trabalhado muito em seleção ao longo dos anos, seleção e avaliação, o nosso know-how é fundamental para fazermos um bom trabalho e, na realidade, as organizações estão dispostas a pagar bem um parecer válido e, na realidade, nós, quando selecionamos alguém, estamos a fazer futurologia profissional sobre desconhecidos. E isto tem um valor fantástico no mercado. Ok? Mais tarde, em 96, entrei na área da clínica e, portanto, tenho desenvolvido entre formação, consultoria de empresas e psicoterapia, é aqui que eu tenho desenvolvido a minha atividade. Muitas vezes, pacientes, coaches, faço coaching de executivos, clientes das organizações perguntam-me qual é o que é que eu acho ser o segredo para o sucesso profissional. Porque muitas vezes confundem-nos um bocadinho com videntes, que é uma coisa engraçada. Eu há 28 anos, quando saí da faculdade, na primeira leva, uma das coisas que me perguntavam muitas vezes, havia um desconhecimento tão grande da psicologia, que me perguntavam se eu também lia a sina, não é? Eu até costumava dizer que tinha experimentado pôr um turbante, mas com óculos ficava com cara de parvo e, portanto, pus o turbante de lado. Mas, sabendo que sucesso é um construto passível de infinitos significados e representações, eu tenho identificado basicamente 3 variáveis interdependentes que são fundamentais na construção do sucesso profissional, significando isso o que significar para cada um de nós. E basicamente as variáveis são visão, e a visão aqui lida como a capacidade de nós sonharmos o que ainda não existe, e isso assente numa leitura da realidade concreta e também numa intuição do devir. Ok? Sem visão, nós não vamos a lado nenhum. Somos baratas tontas perdidas no meio do breu. Com visão, nós poderemos chegar ao limite do horizonte que essa visão permite ter. Concordam comigo? Ok. Segundo aspecto, estratégia. E a estratégia entendida como a escolha dos meios e a articulação dos recursos necessários à consecução das nossas metas. Quando o homem não sabe para onde vai, o vento nunca lhe será favorável. Portanto, sem estratégia, a visão serve de pouco. E Pai, Filho e Espírito Santo. Normalmente precisamos de 3 argumentos para comprar uma ideia ou de 3 argumentos para não comprar uma ideia. E a terceira variável interdependente é a ação concreta. E a ação concreta é entendida aqui como a execução efetiva dos movimentos necessários à materialização da visão, transformando objetivos em resultados. É o que faz o canalizador, o segundo, quando vai à vossa casa. Ok? E vocês estão dispostos a pagar 3, 4, 5 vezes mais por essa capacidade de diagnosticar bem e resolver melhor ainda.
Nós, em matéria de visão, poderemos considerar que há um contínuo, eu não vos vou amassar com slides, vou pôr aqui apenas um slide, que há um contínuo entre uma visão de resto de chão, ou seja, eu posso ver-vos a partir daqui, vejo diferente e vejo menos, há pormenores da paisagem que me escapam, ou posso ter uma visão de helicóptero que me permite ter uma longura do horizonte maior e uma visão de 360 graus. Estamos a falar claramente de variáveis psicológicas. A visão dominante, e há um contínuo, nos dias em que estamos mais deprimidos, mais tristes, o clube perdeu, provavelmente vamos ter uma visão de resto de chão da vida, sobretudo se estiver a chover muito lá fora. Okay? O que é importante aqui é qual é a visão majorante neste contínuo entre visão de resto de chão e visão 360, que animou o meu ano de 2012, quando eu faço um balanço em 2013. Segundo aspecto, uma das coisas que eu tenho verificado é que a visão está dependente dos arquétipos culturais das nações. E, portanto, uma ponte relacional, que na minha perspectiva é fundamental nós psicólogos fazermos, é não nos esquecermos da nossa história. Parafraseando um famoso politólogo francês, Alexis de Tocqueville, ele tem uma frase, na minha perspectiva, muito bonita, que diz que quando nós esquecemos o nosso passado, o espírito avança nas trevas. E, portanto, tendemos, e como psicoterapeutas, como counselors, como psicólogos de organizações, percebemos isso. Muitas vezes muda a direção, não há uma passagem de testemunho e, quando o passado não ilumina o futuro, o espírito avança nas trevas. É por isso que é tão importante nós fazermos o balanço do que têm sido estes 7 anos de Associação para a Ordem dos Psicólogos e dos 3 anos de Ordem, não esquecendo como é que era antes, quando nós éramos solo riders espalhados por aí. E basicamente nós temos 2 construtos, ou 2 arquétipos culturais que são muito importantes e formatam muito a nossa visão das coisas. Alguém tem uma ideia? A pergunta é mais dirigida agora aos colegas portugueses, mas já vamos incluir os colegas espanhóis. 2 arquétipos que formatam muito a nossa forma de reagir perante as coisas, como portugueses. Concordam que o fado e os descobrimentos podem ser 2 desses? O fado não enquanto capital, património imaterial da humanidade, fantástico, mas o fado enquanto atitude, não é? Muita resignação e muito lamento. Ok? E temos o segundo arquétipo, os descobrimentos. Há necessidade. Nós não começámos, nós e os colegas espanhóis fomos os primeiros atores e agentes da primeira globalização da era moderna, não foi porque estávamos fantásticos nas nossas terras, concordam comigo? Houve necessidade, houve desejo, mas depois houve ação concreta, procurando materializar soluções que satisfizessem o desejo. E, basicamente, é este o slide que eu vos quero apresentar. Portanto, nós temos uma tabela dupla entrada, que acaba por ser bastante conhecida a todos nós. Portanto, temos uma visão de helicóptero, uma visão térrea, e temos 2 arquétipos que vão formatar a nossa visão. Depois temos pensamentos diretores, que são infinitos em cada um destes 4 quadrantes, mas uma das coisas que faço a quem caça borboletas, eu gosto de caçar pensamentos e afirmações. E, portanto, às vezes estou distraidamente a tomar uma bica num café e ouço alguém que diz uma frase e digo assim, uau, coisa fantástica, e, portanto, caço-a. E estas frases foram frases que eu fui colecionando ao longo da minha transumância como psicólogo. Vamos começar pelo quadrante de baixo, visão térrea e arquétipo do fado. Ok? E então temos qualquer coisa deste tipo. Sonho pequeno e realizo pequeno é a vida. Há quem diga, deixem-me viver a minha vidinha. Ok? E na realidade, com esta visão de resto de chão, sobretudo se for alguém como eu, miúpe, vai ter muita dificuldade em ver longe. E, portanto, ou a pessoa ganha a lotaria
ou então os resultados não serão maiores do que a sua capacidade de visão. E como psicólogos não nos esqueçamos que nós somos muito as nossas cognições e emoções. Aquilo que nós dissermos a nós próprios é aquilo que provavelmente vamos encontrar fora de nós próprios. Sabemos isto, conhecimentos básicos do 2º, 3º ano do curso. Só que depois poderão demorar o resto da vida a assimilar. Ok, temos visão térrea e o arquétipo dos descobrimentos. Esta é uma das minhas favoritas. É aquilo que eu chamo o Tony da Madragoa, com todo o respeito e carinho pela Madragoa. Eu sonho pequeno, mas aqui na rua eu sou maior. Toda a gente conhece o Tony. Ok? É outra possibilidade. Vamos passar agora à visão de helicóptero com o arquétipo do fado. O que é que vai surgir como autoverbalização? Coisas deste tipo. Consigo sonhar grande, mas o que sonho não é realizável. Ok? Imaginem se o Bill Gates tivesse ficado prisioneiro deste pensamento. O sonho do Bill Gates há 35 anos era que cada ser humano no mundo tivesse um PC portátil, um computador. Ok? Na altura foi gozado pelo CEO da IBM, que dizia que no futuro haveria no máximo 6 computadores em todo o mundo. Grandes computadores. Caros colegas, eu tenho um sonho. Ok? Tenho vários sonhos, mas esta minha mulher deixa-me partilhar em público. Ela hoje faz anos, by the way. Beijinho, Xana. Atura-me há 24 anos, com 7 anos de namoro antes. Ok. O meu sonho é que, em alguma circunstância da vida, cada ser humano vai necessitar de apoio psicológico. Pode não ser uma psicoterapia de 25 anos. Pode ser uma conversa relevante durante 2 horas, mas feita por um profissional treinado, que sabe questionar, que sabe estar e que sabe ler. Os seres humanos têm horror ao vazio. Se nós não ocuparmos o nosso espaço, alguém ocupará o nosso espaço por nós. É aquilo que eu chamo o princípio da senhora volumosa no metro. Não sei se conhecem o princípio da senhora volumosa no metro. Imaginem o metro apinhado de gente com todos os bancos sentados. E a senhora está cansada, entra no metro e quer se sentar. O que é que faz a senhora volumosa? Exatamente. Como é que se chama a colega? Fantástico, é isso mesmo. Faz assim e consegue lugar. Ok? Entre outras coisas, as ordens profissionais podem servir para isto. 14.000 pessoas isoladas têm pouquíssima força. 14.000 pessoas unidas, com uma visão, com uma estratégia e com ação concreta, podem conseguir muito. Se há algo que falta imenso no mundo, é o sentimento de confiança. Cada vez mais eu sou procurado por pessoas que dizem: este é o único sítio onde eu sei que posso falar à vontade e não há escutas e nada vai transpirar daqui. Quanto é que vale isto num mundo que perdeu a confiança? Ok? Quanto é que vale? E, portanto, o meu sonho é que, algures na vida, todos nós iremos precisar de apoio psicológico. Se nós não ocuparmos esse espaço, e nós temos 3 tabus, os psicólogos: o tabu do poder, o tabu da comunicação / marketing e o tabu do dinheiro. Se nós ficarmos presos nestes tabus, não avançamos e alguém vai ocupar o espaço por nós. Depois não nos queixemos na tal empregabilidade. Porque é claro que um canalizador que consegue sonhar grande, eu conseguia aqui imaginar uma solução fantástica de canos para a sua casa, mas isto não é realizável. Ele vai ter grandes problemas de empregabilidade e, mais tarde ou mais cedo, dificuldade em pagar as contas no fim do mês. E, portanto, last but not least, conjugar visão de helicóptero com o arquétipo dos descobrimentos. E, basicamente, surge qualquer coisa como isto, que eu às vezes ouço pouco à minha volta, sobretudo em Portugal. Consigo sonhar grande e realizar grande. Onde reparar que, se abordarem um português na rua e se lhe perguntarem como é que vão as coisas, ele vai responder: as coisas estão fantásticas, estou super feliz e a bombar fantasticamente. É isso que vão ouvir, não é?
Ou não? O que é que normalmente nós ouvimos? The average. Vai-se andando, não é? É a vida. Ok? E, portanto, se a nossa visão, se nós limitarmos a nossa visão a isto, ou ganhamos a lotaria, que os estatísticos dizem que é altamente improvável, ou então é isto que vamos encontrar pela frente. Ok? E, basicamente, eu estou a terminar, mas deixem dar-vos um exemplo pragmático e real do que é esta questão de não ocupar espaço. Os psicólogos em todo o mundo abriram mão de uma área claramente da psicologia, uma área de relação de ajuda, assenta em ferramentas e técnicas da psicologia, e deram-na de barato aos não psicólogos. Essa área chama-se coaching. A maior parte dos coaches no mundo não tem formação em psicologia. Ok? Nós podemos ter duas atitudes perante uma realidade destas. Resignamo-nos, já passaram 25 anos, as coisas estão organizadas, olha que pena, deixámos passar isto. Ou então, começamos a inverter essa tendência. Em Portugal, nós fomos, nomeadamente a Faculdade de Psicologia de Lisboa, fomos o terceiro grupo de psicólogos no mundo a criar uma pós-graduação em coaching psicológico só para psicólogos. Este é outro aspecto que eu vos queria dizer, que é o seguinte: a internacionalização começa fundamentalmente dentro de nós, a partir do momento em que nós saímos do nosso gueto de conhecimento e começamos a estabelecer pontos relacionais com outros corpos de conhecimento. Depois há deslocação geográfica, que é fundamental. Se ficarmos na nossa rua, como metáfora, muito provavelmente, em termos de globalização, vamos ter muita dificuldade. Os nossos antepassados foram os primeiros fautores dos descobrimentos, das viagens, da descoberta. Muitos desses genes andam aqui em nós e nos nossos colegas espanhóis. Nós temos um mundo de oportunidades no mundo de falantes da língua portuguesa e da língua espanhola, que engloba, grosso modo, 750 milhões de pessoas. Algum conhecimento geral de economia, do que está acontecendo no mundo, é importante para nós nos situarmos, e é também uma ponte que eu recomendo. Se nós pensarmos que nesses países a média de idades, a idade média das populações é muito mais baixa que a idade média na Europa, e que são economias que estão a crescer 3, 4, 5, 6, 7%, ávidas de conhecimento e entusiasmadas, nós temos aqui uma oportunidade. E agora, conjugando, para terminar, a psicologia com as novas tecnologias, eu sou um utilizador de novas tecnologias, mas não sou nada nerd, apesar de ter óculos, não gosto, uso isto como canetas Bic. Nós podemos trabalhar à distância. Através do Skype é possível neste momento desenvolver sessões de psicoterapia e sessões de coaching. E, portanto, não temos que estar confinados a um aeroporto para podermos internacionalizar a nossa atividade e dar o nosso contributo para as exportações. E, portanto, internacionalizar não é sermos imigrantes compulsivos, é ir e voltar, é estabelecer sinergias, é trabalhar cá e lá. As soluções deixaram de estar ao pé da porta e essa é uma das vantagens da globalização. Se onde nós virmos ameaças, outros verão oportunidades. E, portanto, o vazio que nós deixarmos, porque aquilo é uma ameaça, irá ser ocupado por outro grupo profissional que vai ver aqui uma oportunidade. E, portanto, despeço-me com o Alberto Queiro e muito obrigado por me terem ouvido. Dr. Jaime, muito obrigada mais uma vez também pelo seu contributo, pela eloquência e pelo humor que lhe é tão característico e que realmente nos faz fazer reflexões bastante profundas acerca dos recursos, das estratégias que serão necessárias para nós, psicólogos, enquanto também organização, enquanto classe, para nos internacionalizarmos. Muito obrigada.